pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos dos números racionais. Hoje vamos falar sobre representação geométrica e módulo. O que seria a representação geométrica? A representação desses números na reta numérica. Então, eu coloquei aqui uma reta numérica e vamos localizar nessa reta numérica os números 2/5 e menos 3/4. Lembrando que os números positivos ficam à direita do zero e os negativos ficam à esquerda do zero. Como que eu vou representar o número 2/5? Primeiro, eu tenho que saber entre quais números esse número está. Então, 2/5, para saber melhor entre quais números ele se localiza, eu posso transformá-lo para um número decimal. Então, vamos fazer aqui 2 dividido por 5. Não dá para dividir, coloco 0, 0, vírgula. Então, 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 5 é 20. Então, isso aqui é o mesmo que 0,4. Então, o número 0,4, ele fica entre o número 0 e o número 1. Então, ele é maior do que 0 e é menor do que 1. Como que está representada essa fração? 2/5. O denominador é quem? 5. O denominador indica em quantas partes eu vou dividir o meu pedaço. Então, se esse número está entre o número 0 e 1, eu vou dividir esse pedaço em 5 partes. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? São partes iguais, tá? Mesmo que estejam um pouco menor, um pouco maior, mas a lógica é que sejam partes iguais. Estou sem compasso, com compasso fica mais fácil de fazer. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Desenhei 5 pedaços. Desses 5 pedaços, eu vou pegar 2 pedaços. Então, o número 2/5 é representado pelo número 0,4. O que isso significa? Que o número 2/5 está entre o número 0 e o número 1. O denominador da fração é 5. Isso significa que eu vou dividir o meu pedaço em 5 partes iguais, tá? Então, dividir aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Dessas 5 partes, eu vou pegar apenas 2. Então, eu vou contar aqui 1, 2. Peguei 2 partes. Outra cor para diferenciar. Então, aqui 1, 2. Então, aqui está representado o meu ponto A, que equivale a 2/5. Então, desenhei 5 pedaços, peguei 2 pedaços desses 5. Agora, vou representar o ponto B, que é o número menos 3/4. Menos 3/4 está entre quais números? Está entre o número 0 e o número menos 1. Lembrando que agora é número negativo, então vou para a esquerda. Então, está entre o número 0 e o número menos 1. Eu vou dividir esse pedaço em 4 partes iguais. Então, aqui eu separei o pedaço entre 0 e menos 1 em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Dessas 4 partes, eu vou pegar 3. Então, eu vou caminhar do 0 para lá. 1, 2, 3. Então, aqui, 1, 2, 3. Aqui estará representado o meu ponto B, que equivale a menos 3/4. Então, isso que é representação geométrica, encontrar os números na reta numérica, certo? Agora, vamos falar sobre módulo. Módulo, nós já estudamos lá no conjunto dos números inteiros, que o módulo significa a distância de um número até o zero. Então, o módulo, ele sempre sai positivo. Lembrando do símbolo de módulo. O símbolo de módulo, ele é estabelecido por esses 2 traços. Então, isso daqui significa módulo. Então, vamos supor que dentro desse módulo nós temos o número menos 2,5. Qual que é o módulo de menos 2,5? É igual a 2,5. Por quê? A distância do 2,5 até o zero é de 2,5 unidades. Vou pegar como exemplo aqui esses dois que eu coloquei lá em cima, para a gente analisar na reta. 2/5. Qual que é o módulo de 2/5? Qual que é a distância de 2/5 até o zero? É de 2/5. Qual que é a distância de menos 3/4 até o zero? A distância é de 3/4. Então, distância, ela sempre é positiva. A gente não vai medir uma coisa e falar que ela é negativa. Eu não posso falar que eu rodei menos 250 quilômetros. Eu não posso falar que a distância de mim até a porta é de menos 1 metro. Então, distância é sempre positiva. Só para a gente relembrar, tá? Nós já vimos isso em números inteiros. Então, módulo sempre sai
positivo. Lembrando dos símbolos de módulo, que são os dois tracinhos, saiu daqui de dentro, ele fica positivo. Então, módulo de número negativo fica positivo. Módulo de número positivo continua positivo, tá certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula, nós entraremos nas operações com números racionais. Até lá!